isso daqui acho que é fundamental, né, cara? Porque é muito fácil você se iludir, né? Por isso que quem não tem números, quem não faz simulado, quem pelo menos não controla minimamente ali com o relatório, né? Não tem esse autoconhecimento, que exige autoconhecimento, né? Às vezes, pô, às vezes não tem matéria, às vezes você vai fazer um simulado que você acerta a questão, mas você acerta meio que chutando, sabe? Você tem que ter essa noção que você acertou meio que chutando para você se aprofundar naquele conteúdo depois, né? Tem uma deficiência ali em 812, pega mais, faz mais questão. Olha ali, RLM tá mais difícil, faz Sim. também. Informática, enfim, sempre pegando os pontos que tem uma dificuldade maior para melhorar. E como que você monitorava isso? Essa questão assim, pô, nesse ponto aqui do edital eu preciso melhorar. Você fazia isso por Uhum. relatório, de site de questão, ou por simulado? Como que você controlava? É, pelas duas formas. Assim. Creio que uma certa época ali de estudo que você tem já meio mapeado, assim, já tem uma autonomia. Olhar, pedir para alguém falar, que veja para mim o que eu estudo, o que eu tô, né? Você já tem uma autonomia para falar, putz, eu estou fazendo questões aqui dessa matéria e tá um pouco difícil, né? Eu tô lendo isso aqui e não tá entrando. E também em simulados, né? Eu pegava, lógico, não pegava simulados, mas provas que eu não fazia. Por exemplo, o TRT Bahia foi um que me ajudou bastante a olhar alguns pontos de constitucional na época, né? Porque você percebe às vezes que passa de uma maneira mais célere por algumas matérias, mas que às vezes elas que pegam. Por exemplo, direitos da nacionalidade. Você fala, é simples, tem algumas regras ali. Mas às vezes acaba que uma questão trabalha de uma maneira que você fala, eu nunca vi dessa forma. E às vezes você cai por uma bobagem, né? Então, mais ou menos era assim que eu mapeava. Sim. E isso daqui acho que é fundamental, né, cara? Porque é muito fácil você se iludir, né? Por isso que quem não tem números, quem não faz simulado, quem pelo menos não controla minimamente ali com o relatório, né? Não tem esse autoconhecimento, que exige autoconhecimento, né? Às vezes, pô, às vezes não tem matéria, às vezes você vai fazer um simulado que você acerta a questão, mas você acerta meio que chutando, sabe? Você tem que ter essa noção que você acertou meio que chutando para você se aprofundar naquele conteúdo depois, né? Com certeza. E é fundamental isso daí. Porque, por exemplo, com bastante questões feitas, você tem uma noção, ainda mais na banca, né? Banca, FCC. Se eu tendo bastante questão feita e não sei muito bem a matéria, eu consigo, de alguma forma, chegar nas duas finais, nas duas alternativas finais e chutar para certa, né? Que eu pego uma mais Sim. ponderada ou uma que trabalha o Sim. tema dessa forma, né? Mas tem que ter noção disso efetivamente, né? Que você acertou porque chutou, não é porque, né, você sabia. Sim. Ou às vezes você errou por uma bobagem, umas duas, três, que fala, putz, mas será que eu não sei mesmo processo Sim. civil? Não, mas, né, então Às vezes tem é que... porque no treino, né, você não tá tão atento, sabe? Você tá meio É, que desviando a atenção, acontece também, né? exatamente. Então é questão de observar que não são só números, né, mas realmente é uma análise que você tem que fazer e com uma certa forma de... É aquilo assim, você tem que ser profissional, né? Você tem que tratar o estudo como se fosse uma profissão, né? Então você fala, vou estudar 4 horas, 8 horas, você está trabalhando nesse tempo, né? Então você não está empurrando com a barriga, né? Sim, Então, de certa forma, você tem que mapear da melhor maneira, levar a sério, porque os resultados eles vêm, né? Por mais que algumas pessoas no começo achem que, pô, é impossível, só carta marcada, né? Aquele sim, raciocínio, né? Então, o resultado vem, mas tem que ter dedicação. Você não precisa ser um gênio, mas tem que repetir, tem que observar, tem que ser chato nesse ponto, né? De aparar as arestas, porque muita gente, como você tinha dito, né? Quer validar o conhecimento. Eu sei muito direito fundamental, então vou fazer. Nossa, hoje eu acertei 100%. Mas, cara, se você acertou 100%, você não tem mais o que tirar dali, né? Então você vai para que. Vai para controle de constitucionalidade. Mas eu não sei. Vai aprender, né? Aí que você tem que ir, né? É ali que você evolui normalmente, né, cara?